E vamos para mais um Relatos de Reddit, começando aqui com: eu amo minha esposa, mas eu dormi com a irmã dela. Começamos bem. Eu tenho 35 anos e nos últimos meses eu tenho vivido uma situação que eu nunca imaginei que enfrentaria em toda a minha vida. Eu estou sendo julgado pela minha própria família, pela família da minha esposa, por amigos próximos e até por pessoas que nem conhecem a história completa, mas que já formaram opinião. Os olhares mudaram, as conversas ficaram diferentes, os comentários começaram a surgir de todos os lados, alguns mais diretos, outros mais disfarçados, em forma de preocupação, mas todos com o mesmo peso por trás. A ideia de que eu fiz algo errado, de que eu traí alguém que já não está mais aqui para se defender, de que eu ultrapassei um limite que, na visão deles, jamais deveria ter sido ultrapassado. E talvez o que mais me incomoda não seja o julgamento em si, mas o fato de que ninguém parece realmente estar disposto a ouvir o que aconteceu de verdade. As pessoas enxergam a situação de fora e tiram conclusões rápidas, baseado no que parece mais lógico, mais fácil de acreditar sem considerar tudo o que levou até esse ponto. Por isso eu decidi escrever aqui, porque eu preciso de uma opinião de fora, de gente que não está envolvida emocionalmente, que consiga olhar para essa história com mais distância e talvez com mais justiça do que as pessoas que convivem comigo. Então, vamos ver se eu entendi aqui, tá? Vamos ver se eu entendi. Pelo que ele falou aqui, a pessoa não está mais aqui. Não sei se a pessoa ou viajou, ou faleceu, ou algo assim nesse sentido, e ele terminou se envolvendo com a irmã, que talvez pra família seja uma coisa muito à parte, né? Imagina se ele tem filhos e vai explicar pros filhos que tá com a tia. Aí é um pouco tanto pesado, né? Eu fui casado por 3 anos com a minha esposa, e apesar de não ter sido um casamento longo em termos de tempo, foi uma relação muito intensa, muito verdadeira e sem dúvidas uma das melhores fases da minha vida. A gente construiu muita coisa juntos em pouco tempo, dividiu momentos importantes, enfrentou dificuldades típicas de que está começando a vida e mesmo assim sempre manteve uma parceria muito forte. Ela era uma pessoa leve, tranquila e que não criava problemas desnecessários, que tinha uma forma simples de ver a vida e que de alguma forma fazia tudo para parecer mais fácil quando estávamos juntos. Durante esse período, eu convivi bastante com a família dela, principalmente com a irmã mais velha, a Marisa. Provavelmente é essa daqui a dona do problema. Desde o começo, nossa relação sempre foi respeitosa, equilibrada e dentro do que se espera entre cunhados. A gente conversava quando se encontrava, tinha um convívio cordial, mas nunca houve qualquer tipo de aproximação além do normal. Não existia intimidade excessiva, não existia brincadeira fora do lugar, não existia sequer um olhar diferente. Era uma relação neutra, saudável e completamente dentro dos limites. Eu faço questão de reforçar isso porque hoje é a principal suposição das pessoas, que isso já vinha acontecendo antes, que existia algum tipo de envolvimento escondido, que de alguma forma eu traía minha esposa enquanto ela estava viva. Temos o primeiro ponto aqui. Então realmente a esposa faleceu e aí ele terminou se envolvendo com a cunhada, né, com a irmã da esposa. Eu espero que não tenha filho, porque pra explicar isso pro filho deve ser muito trabalhoso, muito trabalhoso. Aí ele continua aqui, ó: e isso não é verdade, eu nunca traí minha esposa, nunca dei motivo, nunca tive interesse em nenhuma outra pessoa, nunca ultrapassei nenhum limite quando estava com ela. Pra mim, isso sempre foi uma questão de caráter, algo que eu nunca cogitei fazer. A vida seguia normalmente até o momento em que tudo mudou de uma forma completamente inesperada e brutal. Minha esposa faleceu há pouco mais de um ano em um acidente. Foi algo repentino, sem aviso, sem tempo para preparação ou despedida. Em um dia, a gente estava vivendo nossa rotina normal, falando de coisas simples, planejando o futuro, e no outro, tudo acabou. Eu fiquei sozinho, tentando entender o que tinha acontecido e principalmente tentando entender como continuar vivendo depois disso. Velho, isso deve ser uma dor. Isso serve pra namoro também, tá? Se você tá conhecendo alguém, imagine você, tipo, não, vou planejar minha vida inteira com essa pessoa aqui, vou. Não, a gente vai trilhar por esse caminho aqui. Não, deu errado, vamos por esse daqui. Às vezes a pessoa já passou tanta dificuldade com você. E aí, do nada, a pessoa falece. Pô, tudo que você planejou, basicamente, com essa pessoa, ter um futuro, ter uma vida, foi por água abaixo. E aí, pra se encontrar de novo, velho, deve ser muito difícil, velho. Ainda mais quando você ama verdadeiramente aquela pessoa, deve ser muito difícil. Os meses seguintes foram confusos, pesados e difíceis de explicar pra quem nunca passou por algo parecido. Eu continuei morando na mesma casa onde vivíamos porque não tinha coragem de sair. Cada canto daquele lugar tinha uma lembrança, cada objeto carregava uma história, cada detalhe me lembrava de momentos que não voltariam mais. Ao mesmo tempo que aquilo me machucava, era também o único lugar onde eu sentia proximidade com ela. Era como se sair dali fosse apagar de vez tudo que a gente construiu. Durante esse período, eu não me relacionei com ninguém, nem pensei nisso. Não existia espaço emocional para isso. Eu estava tentando lidar com a ausência, com o silêncio, com a rotina que de repente ficou vazia. As pessoas falam muito sobre seguir em frente, mas na prática isso não acontece de forma simples não. Existe um tempo que você só tenta sobreviver ao dia seguinte, sem pensar muito no futuro. Foi nesse contexto que cerca de um ano e meio atrás aconteceu algo que é o centro de toda a situação. Eu reencontrei a Marisa. Foi um encontro completamente inesperado, em um momento em que eu não estava bem emocionalmente, para piorar, estava completamente alterado pela bebida. A gente começou a conversar, lembrar de coisas antigas, falar sobre como a vida tinha mudado, sobre o que cada um estava vivendo naquele momento. E naquele estado que eu estava, emocionalmente fragilizado e sem nenhum controle racional sobre minhas decisões, uma coisa acabou levando a outra. Não foi algo planejado, não foi algo construído ao longo do tempo, foi um erro impossível, foi um momento
de vulnerabilidade. Imagine, você perdeu sua esposa, aí juntou a bebida, você encontra a irmã dela, que talvez até tenha uma certa semelhança com sua esposa, ou por ser da família já gera um impacto emocional muito grande, e aí você, pra confundir as coisas, ó, é um 2, gente. É um 2. Aí ele continua. No dia seguinte, o peso disso veio em mim de uma forma muito forte. Eu me senti mal, culpado, confuso. A sensação era de que eu tinha feito algo errado, algo que não combinava com tudo que eu vivi com minha esposa, mesmo sabendo que ela não estava mais ali. Emocionalmente, aquilo parecia uma traição. Era como se eu tivesse ultrapassado um limite invisível que ainda existia dentro de mim. Eu evitei contato com a Marisa por um tempo depois disso, porque não sabia como lidar com o que tinha acontecido. Mas a vida acabou aproximando a gente novamente de uma forma inesperada. A gente passou a trabalhar no mesmo ambiente, e isso fez com que o contato voltasse a acontecer com frequência. No começo era estranho, existia um silêncio desconfortável, uma tentativa de ambos de ignorar o que tinha acontecido. Mas aos poucos, a convivência foi quebrando isso. A gente começou a conversar de novo, primeiro sobre coisas neutras, depois sobre assuntos mais pessoais, e sem perceber, fomos nos aproximando. Não foi algo rápido, não foi algo impossível como da primeira vez, foi algo gradual, quase imperceptível. A gente começou a sair, primeiro em grupo, depois só nós dois, e em algum momento aquilo deixou de ser apenas uma aproximação e virou um relacionamento. Eita, meu Deus, pra você explicar isso pra família. Pra explicar isso pra família, vamos lá, vamos lá. Já é muito fácil uma pessoa, inclusive aqui parece que é obra do destino, né? A pessoa começa a trabalhar no mesmo lugar, a quantidade de gente que se relaciona porque começou no trabalho é muito grande, gente. Porque, querendo ou não, a ideia de você ter uma relação com alguém, seja de amizade ou de qualquer coisa que seja, a aproximação normalmente vem pelo contato. Então, por exemplo, seus amigos mais antigos normalmente vieram do colégio. Seus amigos novos ali, entre aspas, a depender da idade que você tem, veio da faculdade. Ou de uma realidade que você tenha, tipo, um trabalho que você tenha tido, uma situação que você viveu ali. E às vezes o seu relacionamento também provém disso. Ou de um trabalho que você teve, ou da faculdade que você passou, ou de uma pessoa que você teve no seu passado ali, e por algum acaso você retomou o contato. Isso é muito comum de acontecer. Então, aqui pra mim, até agora é o destino, viu? É o destino. No início, a culpa ainda estava presente, era inevitável, existia aquela sensação de que aquilo não deveria estar acontecendo. Mas com o tempo, esse sentimento foi diminuindo, eu comecei a perceber que o que eu sentia por ela não era apenas uma consequência do erro do passado, era algo que estava se construindo de verdade. E foi nesse momento que surgiu o maior dilema de todos, assumir ou não. Enquanto aquilo era algo só nosso, era mais fácil ignorar o mundo ao redor. Mas no momento em que a gente decidiu tornar realmente o relacionamento público, tudo mudou. A reação da família foi imediata, principalmente da minha esposa. Eles não aceitaram. Na visão deles, aquilo só podia significar uma coisa: que já existia algo antes que não começou depois, que de alguma forma eu tinha traído a confiança da minha esposa. E isso me revoltou profundamente, porque não é verdade. Mas ao mesmo tempo, eu entendo que visto de fora é difícil acreditar que algo assim começou depois. É uma situação que naturalmente gera julgamento. Os comentários começaram a surgir. As pessoas se afastaram, outros permaneceram, mas com um olhar completamente diferente. E isso se intensificou ainda mais por conta da casa. Eu continuo morando na casa que eu tinha com a minha esposa e isso se tornou um ponto central de crítica. Para a família dela não faz sentido eu trazer outra pessoa para aquele espaço, muito menos a própria irmã. Mas pra mim, aquela casa não é apenas um imóvel, é uma parte da minha história. É o lugar onde eu vivi momentos importantes, onde eu construí minha vida com ela, onde eu ainda sinto alguma conexão com tudo que a gente foi. Abrir mão disso pra mim não é simples. A Marisa, por outro lado, lida com tudo de uma forma muito diferente. Ela não se abala com os comentários, não se importa com os julgamentos, ela simplesmente segue a vida. E isso às vezes me faz questionar ainda mais o que está acontecendo. Porque no fundo, essa é a dúvida que não sai da minha cabeça. Eu estou errado por seguir em frente, eu estou errado por ter me envolvido com alguém da família, eu estou errado por não querer abrir mão da minha casa por conta da opinião dos outros, ou as pessoas estão julgando uma situação que elas não viveram. Então eu realmente quero saber, vocês acham que eu estou errado por assumir esse relacionamento e continuar minha vida? Ou fariam o mesmo no meu lugar, mesmo com o julgamento de todo mundo? Rapaz, aqui é um dilema difícil de conseguir se compreender. Aí agora eu já vou dar a minha opinião aqui e sinta-se à vontade para escrever aqui nos comentários o que você acha também, tá? Eu, Vitor, acho que vai demorar para a família entender. E eu acho que precisa haver realmente uma conversa, todo um panorama, explicar os lados. Mas assim, não é porque tá sendo conversado que as pessoas vão entender. Há uma diferença muito absurda em relação a isso. Então assim, às vezes, porque a gente tá lidando com o luto. Então pensa, um pai, uma mãe, uma tia, uma avó, um avô, entender que você que dizia ter um super amor por uma das filhas começar a se relacionar com a outra depois que a primeira filha falece, é muito difícil, gente. Ainda é a mais nova, né? Que talvez tenha mais cuidado, aquele cuidado excessivo, porque, né, a caçula, enfim. Então eu penso assim, até onde
a galera conversando, você consegue entender. Onde é que você vai chegar pra um pai, uma mãe, um avô? Eu tô aqui com ela, mas eu nunca tive interesse antes, não. Antigamente não era assim. Eu nunca olhei pra ela quando era diferente. Como é que você explica isso pra família? Porque assim, vai ter. Se fosse eu continuaria e ignoraria tudo. Se ele gosta realmente dela, continue e larga pra lá. Agora assim, ó, eu, como pai, se fosse, eu ia falar, tipo, olha, não acho que seja tão certo, mas se vocês realmente se encontraram na situação que vocês estão e realmente gostam um do outro, tá tudo bem, sigam a vida de vocês. Estou aqui pra facilitar a vida dos meus filhos. Independente. Uma hora eu vou conseguir entender, sabe? Não é fácil, gente. Não é fácil. Mas deixa aqui nos comentários o que você acha.